Devocional Diário, com o evangelista Paulo Beto. É hora de ouvir a palavra. Olá, meus amados irmãos, graça e paz. Hoje é segunda-feira e estou chegando com mais uma edição do Devocional Diário Novo Tempo. Mas sua mãe disse aos servos: façam tudo o que ele lhes disser. João capítulo 2, versículo 5. Mesmo com a publicidade de João Batista, Jesus manteve-se discreto até comparecer a um casamento em Caná da Galileia com a sua mãe, Maria e seus discípulos. A hospitalidade era uma parte essencial da cultura judaica do primeiro século. Quanto mais uma pessoa se divertia, maior a sua posição social crescia. Os casamentos eram um teste final de hospitalidade de uma pessoa. Então não era incomum que as celebrações de casamento durassem dias, com comida e vinho fluindo o tempo todo. Ficar sem vinho no meio de uma festa de casamento era o pior cenário possível. Mas foi o que aconteceu no casamento em que Jesus compareceu. Maria percebeu que o anfitrião enfrentaria humilhação e vergonha pública se a notícia vazasse. Então ela pediu que Jesus intervisse. Jesus estava relutante no início. Meu tempo ainda não chegou, ele disse a ela. Ele ainda não havia realizado o milagre público. Ele sabia que quando a notícia sobre a sua operação de milagres se espalhasse, multidões o seguiriam e as pessoas teriam menos possibilidade de se concentrar em seus ensinamentos se estivessem apenas esperando pelo próximo milagre. Considerando que Jesus ainda não havia realizado nenhum milagre público, é interessante que Maria acreditasse que ele poderia fazer algo naquela situação. E ela é a primeira pessoa no Evangelho de João a colocar sua fé em Jesus. Façam tudo o que ele lhes disser. Ela disse aos servos do anfitrião. Jesus recompensou sua fé. Ele instruiu os servos a encherem 6 jarros de água, cada um com capacidade de 20 a 30 galões com água. Quando os servos mergulharam nos jarros, descobriram que era vinho da mais alta qualidade. Essa pode ter sido a primeira pista para João e os outros discípulos de que o rabino que eles estavam seguindo era algo mais do que um rabino. Pouco tempo depois, Jesus e seus discípulos viajaram para Jerusalém para a celebração da Páscoa. Mas quando Jesus entrou no templo, ele viu que o templo havia se tornado um local de negócios. O templo de Jerusalém era o centro de adoração do povo judeu em toda Israel. Muitos viajavam longas distâncias para adorar e oferecer sacrifícios lá. Mas em vez de trazer seus próprios animais para o sacrifício com eles, muitos os compravam de comerciantes dentro do complexo do templo. Vários comerciantes exploravam a oportunidade de transformarem o complexo do templo em um mercado. Jesus tinha muita reverência pela casa de adoração de Deus para permitir que ela fosse profanada daquele jeito. Então ele derrubou mesas, espalhou moedas pelo chão e expulsou os comerciantes do templo. E aqueles como João que ouviram atentamente enquanto Jesus interrompeu os negócios, como de costumes no templo, podem tê-lo ouvido se referir ao edifício como a casa do meu pai. Os líderes religiosos judeus exigiram que Jesus realizasse um milagre para provar que ele tinha autoridade para tomar uma ação tão drástica. Está bem, respondeu Jesus. Destruam este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os líderes religiosos zombaram porque não perceberam que Jesus estava falando sobre o seu próprio corpo. Mas João e os outros discípulos só perceberam isso menos 3 anos depois, quando Jesus ressuscitou dos mortos 3 dias após ser crucificado. E nunca esqueça,
que Deus é bom o tempo todo Deus é bom. O nosso canal no YouTube é Devocional Diário Novo Tempo. Inscreva-se, ative o sino de notificação, compartilhe, comente, deixe seu like. A qualquer momento estarei de volta com mais uma palavra de Deus para a sua vida. Até a nossa próxima edição e fique na paz do Senhor.